Geralmente quando nós estamos nessa fase do ano, no início do ano, geralmente é assim, nós começamos a pensar o que de tão extraordinário eu posso fazer, qual atitude extraordinária eu posso ter para que eu possa viver algo novo, para que eu possa viver um milagre de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Muitas vezes a gente começa a buscar isso, o que eu posso fazer de extraordinário para que eu possa viver um milagre de Deus na minha vida. Sabe, há alguns dias atrás eu me parei pensando no que eu estou falando com você aqui, e eu fiquei pensando: Deus, o Senhor já fez tantas coisas na minha vida, o Senhor já fez tantas coisas na minha família, mas eu falei: Deus, eu sinto que existe mais. Quanto sente que existe mais? Você acredita que Deus pode fazer mais na sua história? E eu fiquei assim, às vezes até aquela angústia, né? Deus, então, mas o que eu tenho que fazer? O que de tão extraordinário? E sabe, a gente vive num tempo em que tem tantos conteúdos, né, que nos ensina a ter uma atitude extraordinária, fazer algo que a gente nunca fez, né? Tem tantos conteúdos, não é verdade? Muitos conteúdos bons, outros nem tanto. E sabe, deixa eu te falar uma coisa, nada contra você buscar em ter uma atitude extraordinária, buscar em fazer algo que você ainda nunca fez. Mas eu preciso te falar uma coisa aqui essa noite, que o Espírito Santo falou para mim. Vocês estão aqui, vocês prometem que enquanto eu estiver pregando, vocês vão me ajudar a pregar aqui, dando glória a Deus, aleluia. Cadê o povo do glória a Deus? Deixa eu ver se tem aqui. Tem um povo do aleluia aqui. Tem um povo que fala Deus. Tem esse povo aqui também. Então, nada contra o extraordinário, mas o problema é que quando nós estamos tentando na preocupação de fazer algo extraordinário, nós pecamos naquilo que é básico. Quantas pessoas estão buscando, né, essa preocupação em fazer o que é extraordinário, mas está pecando naquilo que é básico. Está se empenhando tanto em aprender algo extraordinário, mas está fracassando no que é básico. Por exemplo, básico, amar o próximo. Básico, lutar contra os pecados. Básico, ler a palavra de Deus. Porque se você não lê a Bíblia, você conhece o Deus que você criou, e você não conheceu ainda o Deus que te criou. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Básico, orar. É básico isso, não é, gente? Então é uma geração que está tão focada em aprender alguma atitude extraordinária, está pecando no que é básico. E posso te falar uma coisa? Existe um Deus que opera sinais e maravilhas na nossa vida quando nós fazemos o básico bem feito. Você pode falar isso para o seu irmão? Fala para ele assim: meu irmão, Deus é básico. Fala para ele assim, ó: faça o básico bem feito. Quem está entendendo essa palavra aqui? A palavra fala no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Olha só a história dessa mulher. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito, lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Gente, 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vocês conseguem perceber aí que ela estava tentando? Vendo a Jesus, a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela se endireitou, e na mesma hora passou a glorificar a Jesus. Ei, querido,
querido, essa mulher durante 18 anos ela carregou um espírito de enfermidade, ela era enferma. Dá para você parar para pensar aí, 18 anos você andando assim, curvado. E você sabe o que me chama a atenção é que várias vezes a Bíblia fala que ela tentou se endireitar, ou seja, ela tentou fazer algo extraordinário para sair daquela situação, mas fazendo algo extraordinário ela não saiu dessa situação. Mas um belo dia, ela fazendo o que era básico, ela estava indo para a sinagoga. A sinagoga era a igreja daquele tempo. Ela estava indo na sinagoga, o que ela fazia de básico. Toda semana ela ia para a sinagoga. E um dia, ela fazendo o básico bem feito, dentro da sua rotina, daquilo que era básico, Jesus chamou aquela mulher e falou para ela assim: mulher, você está livre. Fazendo o que era básico. Eu não sei se você está entendendo essa palavra aqui para nós aqui essa noite. Ainda que você não faça nada extraordinário este ano, se você fizer o básico bem feito, a qualquer momento Jesus vai te visitar com o milagre dele na tua vida. Você vai estar lá no meio da sua rotina, fazendo o básico bem feito, o milagre vai acontecer. Levante a sua mão assim, deixa eu ver se você está comigo. Fala assim, ó: nesse ano de 2024 eu vou fazer o básico bem feito, e na minha rotina eu viverei grandes milagres. Sabe o que me chama a atenção? 18 anos sofrendo. Tenta ficar 5 minutos assim. 5. Ela ficou 18 anos. Ela poderia muito bem, em algum momento, falar: quer saber de uma coisa? Chega, estou cansado de fazer o básico bem feito, estou cansado de vir na sinagoga, estou cansado dessa vida do mesmo. Ela não fez isso, ela continuou no básico bem feito. E chegou um dia que Jesus fez um milagre na vida dela. Eu estou falando isso porque às vezes você está assim: ah, pastor, quer saber de uma coisa? Eu cansei. Não é assim que as pessoas falam? Cansei de ser legal. Ah, eu estou cansado. Deus está falando para você: continue fazendo o básico bem feito, que Ele vai fazer um milagre bem feito na tua vida. Então é sobre isso que eu quero falar. Vocês estão aqui comigo? Fazer o básico bem feito. Diga comigo: o básico bem feito. Fala para o teu vizinho, fala: você está aí? Fala: você está entendendo isso aí? Você fala, pergunta para ele: você está ouvindo? Fala assim: é o básico. Eu quero te deixar aqui para você algumas chaves para você viver o milagre de Deus e para você conseguir fazer o básico bem feito. Amém? Primeira chave. Posso liberar? Vocês estão aqui comigo? Primeira chave para fazer o básico bem feito: espere mais de Deus e menos das pessoas. Vou falar de novo. Espere mais de Deus, menos das pessoas. Quando você espera muito das pessoas, você sobrecarrega pessoas. Quando você espera mais de Deus, Deus te alivia. Está esperando muito das pessoas, vai sobrecarregar pessoas. Espere mais de Deus, Deus vai te trazer alívio. Sabe, quando a gente começa a esperar pouco de Deus e a gente começa a esperar muito das pessoas, nós vamos começar a sobrecarregar as pessoas. Nós vamos começar a cobrar muito das pessoas. Na verdade, a gente vai chegar naquele ponto de começar a culpar as pessoas por aquilo que Deus ainda não quis fazer na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa: pessoa nenhuma neste mundo tem culpa daquilo que Deus ainda não quis fazer com você. Oi, vocês estão aqui? Ah, isso não aconteceu na minha vida porque essa pessoa não me ajudou. Querido, quando Deus quiser fazer na tua vida, até aquele que não ajuda vai ter que ajudar. Se não ajudou, porque Deus ainda não quis. Pessoa nenhuma neste mundo tem culpa de você ainda não ter vivido o que Deus ainda não quis fazer na sua vida. Então a gente precisa esperar mais de Deus, amém? Você pode falar isso: eu preciso esperar mais de Deus.
Irmãos, esse ano de 2024 nós precisamos crescer nisso. A gente precisa aumentar a nossa fé, amém, igreja missionária? A gente precisa esperar mais de Deus. Sabe, eu sou pai, eu tenho 3 filhos. Quantos pais tem aqui? Deixa eu ver aqui. Quem quer ser pai esse ano? Aleluia. Essa igreja tem uma unção de bebezada. Quem quer? Oh, a Priscila vai orar por você. Que eu falo que eu e a Priscila quase montou uma ONG. Irmãos, deixa eu te falar. Eu sou pai de 3 filhos. E se tem uma coisa que me deixa muito triste, é quando meu filho pede para eu fazer uma coisa que eu não posso fazer por ele. Quem é pai se identifica com isso? Seu filho já te pediu alguma coisa e você não podia fazer por ele. É ruim, né, irmãos? Essa semana mesmo meu filho mais velho me pediu uma coisa. Eu falei, filho, não dá, não vou conseguir te socorrer agora. A gente fica mal, não fica? Mas com Deus é diferente. Não agrada ao coração de Deus quando a gente está começando a pedir coisa para Ele que está muito abaixo do que Ele pode fazer. Meu Deus, ninguém pegou essa. Eu preciso de um 100 avivado aqui pelo menos comigo. Não agrada a Deus você viver uma vida pedindo menos para Ele do que Ele pode fazer por você. Eu quero falar uma coisa para você. Em 2024 você precisa ter sonhos, você precisa ter projetos que só vão acontecer se Deus entrar na história. Se você tiver sonhos e projetos que só acontecem se Deus fizer, então verdadeiramente você está crescendo na fé. Sabe, a palavra fala em 1 Samuel capítulo 17 que estava tendo uma grande batalha entre os filisteus e o povo de Deus. E se levantou ali entre os filisteus um gigante chamado Golias. Ele ficou marchando e afrontando o exército de Israel, do povo de Deus. Ele ficou ali marchando 40 dias e 40 noites pedindo alguém para lutar com ele. Ele falou, só um, eu só quero um. O próprio rei se acovardou, o exército de Israel paralisado. Mas chegou um jovem pastor de ovelhas ali chamado Davi, que quando Deus olhava para ele falava, achei um homem segundo o meu coração. Quando ele chega naquele lugar e ele vê o que estava acontecendo, ele fala, eu vou enfrentar esse gigante. E ele enfrentou e venceu Golias. Agora, qual era a diferença de Davi para aquele exército? A diferença de Davi para aquele exército não é porque ele via o gigante menor do que era, mas é porque ele via Deus maior do que as pessoas viam. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. O que vai fazer a diferença no seu ano de 2024 não é você ver o seu problema menor do que ele é, mas é você ver Deus muito maior do que você estava vendo na tua vida. Se você começar a ver Deus maior na sua história, problemas que vêm acompanhando você há anos serão resolvidos em 2024. Eu profetizo que problemas que vêm acompanhando você há muitos anos, neste ano vai ser resolvido em nome de Jesus. Será que tem crente aqui para aplaudir Jesus essa noite? Nós precisamos esperar mais de Deus. Sabe, eu fico pensando, se Davi estivesse esperando muito das pessoas, ele iria parar quando ele chegou no campo de batalha ali, falando que ia derrotar o gigante, enfrentar o gigante. Ele iria parar. Se Davi estivesse esperando muito de Deus, das pessoas, ele iria parar quando o seu próprio irmão falou para ele que aquilo que ele queria fazer de bom era ruim. Se você esperar muito das pessoas, você vai parar quando as pessoas mostrar de forma ruim o que você tem de bom. Se Davi estivesse esperando muito das pessoas, ele iria parar quando o próprio rei Saul falou que ele era imaturo para enfrentar o Golias. Se você ficar esperando muito das pessoas, você vai parar quando as pessoas mostrarem de forma imatura o que você tem de maduro. Você quer mais uma chave aqui? Presta atenção. Se você ficar esperando muito das pessoas, se Davi estivesse esperando muitas pessoas, pega isso, ele iria parar quando o próprio gigante Golias desprezou ele pela sua boa aparência. Você está aqui? Fique esperando muito das pessoas, que você vai parar quando as pessoas chamar de uma vida de aparência o que Deus te deu de beleza. Tem pessoa que olha para você e fala, vida de aparência. Não é vida de aparência, foi um processo que você viveu e Deus fez a sua vida ficar bela e linda.
Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você não pode ficar esperando das pessoas, você tem que esperar de Deus. Como Davi fez, pessoa nenhuma parou ele. Pelo contrário, ele passou por tudo isso e ele falou: eu vou derrotar você, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Querido, neste ano, pessoa nenhuma vai parar você. Você vai enfrentar os seus gigantes em nome do Senhor dos Exércitos, e Deus vai te dar a vitória. Ele vai te dar. A segunda chave que eu quero deixar para o seu coração: quantos querem fazer o básico bem feito? A segunda chave: gaste mais tempo com Deus do que com as pessoas. Pastor, então quer dizer que eu não tenho que me relacionar? Não, querido, pelo amor de Deus, você precisa se relacionar, amém? Você tem que estar em comunhão, tem amigos, glória a Deus. Mas você precisa ter mais tempo com Deus. Quando você tem pouco tempo com Deus, muito tempo com as pessoas, o resultado vai ser você ferir as pessoas. Quando você tem mais tempo com Deus do que com as pessoas, o resultado é que você vai ser usado por Deus para curar as pessoas. Quem está entendendo isso? Se você tem tido uma vida onde você gasta pouco tempo com Deus, pode falar uma coisa, já pode ver que tem gente perto de você que está ferido. E o pior, feridas causadas por você. Ao silêncio da morte. Nós temos a capacidade de ferir, machucar as pessoas que mais nos amam. Se você tem pouco tempo com Deus, vai machucar as pessoas aqui. Quem está pegando isso? Você sabe o que é o problema da ferida? Quem está ferido não sabe que está ferido. Ponto 1. Ponto 2. Quem não ora não sabe quem está ferido perto da pessoa. Ela não sabe. A pessoa que não tem vida de oração, ela não sabe quem está perto dela ferido. E aí o que acontece? Eu preciso te falar uma coisa. Feridas falam. Você pode falar isso comigo? Feridas falam. Feridas se comunicam. Eu estou falando isso porque às vezes tem gente que está falando com você de um jeito estranho, está atacando você, e você fala: como assim? Olha o jeito que essa pessoa está falando comigo. Querido, não é a pessoa falando, é a ferida que você fez nela falando com você. Feridas falam. Pastor, eu não sei porque que o raio dessa mulher está falando assim comigo, essa minha esposa, o que eu fiz? Não é ela que está falando, é a ferida que você fez dela. Eu não sei porque esse marido está falando assim comigo, não é ele, é a ferida que você fez dele, está falando com você. Eu não sei porque essa pessoa está falando assim comigo, não é a pessoa, foi a ferida que você fez nessa pessoa, e ela está falando com você agora. Você pode dar um glória a Deus? E aí a gente começa, sabe, ficar ruim a coisa, né, irmão? O ambiente fica ruim. Feridas falam. Você pode falar isso? Feridas falam. Sabe, feridas são causadas por uma comunicação ruim. Curas são causadas ou realizadas por uma boa comunicação. Josué capítulo 6. Um certo momento Deus queria dar uma grande conquista para Josué, igual quer dar para você. Aí ele fala para Josué assim: Josué, eu entreguei nas suas mãos Jericó. Jericó era uma cidade que a Bíblia fala que estava terrivelmente cercada. Ninguém entrava, ninguém saía. Por quê? Porque tinha uma muralha. E Deus queria dar isso. Deus queria dar isso. Sabe aquilo na tua vida que você está vendo uma muralha na frente? Deus quer que você conquiste. Ele queria dar. Só que aí ele dá uma estratégia para Josué. Ele fala para Josué assim: Josué, você vai rodear as muralhas, a cidade durante 6 dias. Josué, você vai rodear a cidade 6 dias em silêncio. Um grande músico chamado Beethoven, ele já disse que é o seguinte, que a melhor nota muitas vezes é o silêncio. Então fala para o seu irmão assim, silêncio, 6 dias. Aí quando chegar no 7º dia, você está ficando tonto aí já? Quando chegar no 7º dia, você vai rodear 7 vezes.
E aí quando você rodear 7 vezes, você vai falar, você vai dar um brado de vitória. Josué fez tudo isso. No 7º dia ele deu um brado de vitória. A muralha caiu e Deus deu para ele Jericó. Deixa eu te falar uma coisa. Josué não conquistou Jericó só pelo que ele falou no 7º dia, mas pelo que ele deixou de falar nos 6 dias. O Espírito Santo falou uma coisa para mim. Uma boa comunicação que não gera ferida não é só uma pessoa que fala de forma espiritual, mas é uma pessoa que deixa de falar o que é carnal. Tem gente que tem assim palavras belas, espirituais, uau, mas não para de falar o que é carnal. Não adianta, porque às vezes você está assim, eu não sei porque essa pessoa está falando assim comigo, eu já falei tantas coisas boas de Deus para ela. A questão não é só o que você fala no 7º dia, mas é o que você deixou de falar no 6. Não é só o que você fala de espiritual, mas é você silenciar a fala carnal. Quem está entendendo essa palavra? Então levante a sua mão, deixa eu liberar algo sobre a tua história essa noite, em nome de Jesus. Este ano você vai gastar mais tempo com Deus do que com as pessoas, e Deus vai tocar a sua fala, a sua comunicação. Você não apenas vai falar o que é espiritual, mas você vai conseguir silenciar o que é carnal. E todas as muralhas que foram erguidas por Satanás entre você e essa pessoa vão cair por terra. E pessoas que um dia foram feridas por você, agora serão curadas por aquilo que vai sair da tua boca. Quem um dia foi ferido pelo que você falou, será curado pelo aquilo que você vai falar. Quem está entendendo essa palavra aqui, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Eu posso ver pela fé, sabe, enquanto eu estou pregando, eu vejo pela fé muralhas que foram erguidas pelo inimigo. E às vezes você está tão perto de alguém, mas ao mesmo tempo se sente tão distante. Por quê, pastor? Porque tem uma muralha que foi erguida e vai cair pelo que você fala de espiritual e pelo que você silencia que é carnal. Querido, esse ano o inimigo vai perder na tua casa. Essa chave é para 2024 inteiro. Aleluia, quem pode dar um glória a Deus aqui? Mas eu quero deixar mais uma chave para o seu coração. Posso deixar mais uma chave aqui para a gente orar? A terceira chave para a gente fazer o básico bem feito. Se preocupe mais com o que Deus pensa do que o que as pessoas pensam, pelo amor de Deus. Se preocupe mais com o que Deus pensa do que o que as pessoas pensam. Sabe, a doença dos nossos dias, da nossa geração, é exatamente isso. As pessoas estão refém disso, estão doentes por conta disso, por ficar preocupado com o que as pessoas estão pensando. E por conta da internet, que é uma bênção para a gente divulgar o evangelho, amém, gente? Mas às vezes tem se tornado uma maldição em outras coisas. Por quê? A internet muitas vezes potencializa isso, né? A pessoa coloca, ela posta algo lá, vamos ver quem vai curtir, vamos ver quem vai comentar, vamos ver o que vai ser falado aqui. Aí quando não acontece nada, ninguém pensa em mim. Quem conhece aquele hino, pensa em mim, chore por mim, comenta aqui, compartilha com ele. Ninguém pensa em mim. Tem gente que está doente. Essa semana aconteceu uma coisa muito legal. Eu fui fazer a barba, tinha que gravar uns vídeos. Aí tá lá, de repente a Gillette, né? Eu mesmo, errei, subi aqui no cabelo, fez aquele tie. Falei, nossa, bem agora que eu tenho que gravar esse vídeo. Aí eu falei, já sei. Liguei pro El, você me socorre? Vem cá, menino. A estratégia minha, ouça o que eu estou falando. Não falei nada pra ninguém. Passei pela minha esposa, passei por um monte de gente que me conhece. Ninguém, nada. Fui lá, consertou, belezinha. Ninguém viu. O Espírito Santo falou para mim: as pessoas veem
o que vocês mostram. Tá. As pessoas veem o que nós mostramos. E tem gente que está preocupado em mostrar muito e está vivendo pouco. Quem mostra muito vive pouco. A doença da nossa geração. Sabe por que mostra muito? Porque está preocupado com o que as pessoas pensam. Vive pouco porque não sabe ainda o que Deus pensa. Mas eu vou te falar o que Deus pensa. Jeremias, põe para mim aqui Jeremias 29:11. Olha só o que a palavra de Deus diz. Jeremias 29, versículo 11. Pois eu bem sei os planos, os pensamentos que estou projetando. Ali é planos, pensamento em alguma tradução. Pois eu bem sei os planos, os pensamentos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A primeira coisa que eu quero falar para você aqui: existe um Deus que pensa em você. Eu estou falando isso porque às vezes você pensou muitas vezes: ninguém pensa em mim, ninguém liga para mim. Deixa eu te falar uma coisa: tem um Deus todo poderoso, Criador dos céus e da terra, que pensa em você. E a palavra vai além disso, que Ele é que sabe os pensamentos que tem para você. Deixa eu te falar uma coisa: você não sabe o que Deus pensa de você, é Ele que sabe o que pensa de você. Eu estou falando isso porque quando você estiver naquela fase ruim da tua vida e você ficar assim: Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, lembre-se nesse dia que você está errado, porque a Bíblia fala o que Deus pensa de você: pensamentos de paz e não de mal, porque Ele tem um futuro maravilhoso para a tua história. De Jesus, você vai sair daqui hoje e você não vai mais se preocupar com o que as pessoas pensam, porque as pessoas pensam em você conforme elas veem o seu momento, e às vezes o seu momento está ruim, e é por isso que muitos te deixaram, muitos te abandonaram. Deus é diferente. Ele pensa em você conforme Ele já sabe o teu fim. Porque Ele já sabe o seu fim, por pior que seja o seu momento, Ele não desiste de você, porque Ele é aquele que começou a fazer a boa obra na sua vida. Ele vai terminar. Ele vai terminar. Deus manda te dizer essa noite: você não vai parar, você não vai desistir, porque tem um Deus que pensa em você o tempo